Uma mulher que está realmente atraída por você sempre faz isso, mas quase nenhum homem percebe. A verdade é que existe um comportamento psicológico que entrega o desejo feminino antes mesmo que ela diga uma palavra. E quando você aprende a reconhecer isso, você para de correr atrás e começa a ser o homem que ela persegue. Assista até o fim e entenda como identificar esse sinal invisível. A maioria dos homens não percebe quando uma mulher realmente está atraída por ele, porque eles esperam palavras, mas o desejo feminino raramente se expressa em fala. Ele aparece no corpo, nas micro-reações, nos pequenos gestos que escapam do controle consciente. Uma mulher que está verdadeiramente interessada começa, sem perceber, a espelhar você. Ela cruza as pernas na mesma direção, repete o ritmo do seu tom de voz, o modo como você se inclina, até a forma como ri. É como se o corpo dela tentasse se sincronizar com o seu, inconscientemente dizendo: eu quero estar na mesma frequência que ele. A psicologia chama isso de espelhamento automático, e foi estudado por Tanya Chartrand e John Bargh, dois pesquisadores da Universidade de Nova York. Eles descobriram que, quando uma pessoa sente conexão emocional, o cérebro ativa neurônios espelho, estruturas responsáveis por imitar comportamentos do outro de forma involuntária. É um mecanismo ancestral de empatia e vínculo, mas quando se trata de atração, ele ganha uma camada instintiva de desejo. O corpo da mulher começa a buscar o seu ritmo, como se quisesse provar compatibilidade. E é exatamente aqui que os homens atentos se destacam. Porque quem entende esse tipo de sinal não precisa correr atrás, implorar atenção ou tentar adivinhar o que ela sente. Basta observar. Quando ela começa a ajustar o próprio comportamento para se alinhar ao seu, você já sabe que a dinâmica mudou. Ela entrou no seu campo gravitacional. Ela está te percebendo, se adaptando e inconscientemente mostrando que quer proximidade. Mas atenção! O erro que muitos cometem é tentar forçar reciprocidade ou jogar charme em cima disso. O espelhamento só continua enquanto ela sente autenticidade. Se você muda para agradar, se perde o eixo para tentar impressionar, o corpo dela percebe. O inconsciente feminino detecta a incongruência mais rápido do que você imagina. Por isso, a chave é manter-se firme, natural, seguro, não tentando corresponder, mas sustentando sua presença. E quando isso acontece, há algo ainda mais revelador que vem logo depois. Porque quando uma mulher está realmente envolvida, ela não apenas espelha o que você faz, ela passa a investir o que tem de mais valioso, a atenção. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Quando uma mulher está realmente atraída por você, o comportamento dela muda de um jeito quase imperceptível, mas profundo. Ela começa a te observar. E não é aquela atenção educada que qualquer pessoa dá numa conversa. É atenção seletiva, curiosa, envolvida. Ela quer entender quem você é, o que pensa, o que te move. Começa a lembrar detalhes que você mesmo já esqueceu. O nome do seu cachorro, a banda que você gosta, o jeito como você segura o copo. Isso acontece porque, na psicologia, atenção é uma forma de investimento emocional. E como dizia Jordan Peterson, nós só prestamos atenção àquilo que consideramos importante. Quando ela começa a te ouvir com interesse real, sem ficar distraída no celular, é porque você virou prioridade mental. O cérebro dela está dizendo: esse homem tem algo que eu quero compreender. É o mesmo mecanismo que faz uma mulher se concentrar em um desafio emocional. Ela sente que há algo ali que vale o esforço de decifrar. Por isso, quanto mais você mantém a calma, a clareza e o mistério, sem se abrir demais, sem tentar provar nada, mais atenção ela vai te dar. Porque o interesse feminino não cresce com respostas.
Ele cresce com curiosidade. E é curioso perceber como isso se manifesta. Ela pode começar a mandar mensagens com perguntas abertas, querer saber sua opinião sobre assuntos que nem são dela, ou até comentar algo que só faria sentido se ela tivesse te observado com atenção. É assim que uma mulher demonstra desejo de forma silenciosa. Ela direciona a energia mental. O homem médio não percebe porque está ocupado demais tentando impressionar. Mas o homem que entende psicologia social sabe. Quando uma mulher começa a investir atenção, ela já está emocionalmente envolvida. Atenção! Para a mulher é moeda rara. Ela não a distribui ao acaso. É uma troca inconsciente. Te dou minha energia porque quero entender teu valor. E aqui entra a parte mais importante. A maneira como você responde a isso define se o interesse cresce ou morre. Se você tenta corresponder demais, perde o magnetismo, mas se mantém o foco na sua vida, no seu propósito, e apenas retribui com presença genuína, sem carência, ela se sente emocionalmente desafiada. E o desafio é o oxigênio do desejo feminino. Segundo Robert Greene, o poder na sedução está em fazer o outro investir primeiro. Quando ela começa a se esforçar para te entender, é sinal de que a atração já ultrapassou o nível racional. Ela não está apenas interessada, está comprometida em te decifrar. E quanto mais atenção ela te dá, mais ela se envolve, porque o próprio ato de observar te faz crescer na mente dela. Esse é o momento em que o homem inteligente percebe. Ele não precisa fazer mais barulho, precisa apenas continuar sendo interessante o suficiente para merecer o foco dela. Porque o desejo feminino não se conquista com insistência, mas com presença, mistério e valor percebido. E é exatamente quando ela começa a investir essa energia em você que o instinto mais primitivo dela desperta, o medo de te perder. Existe um momento em que a atração feminina muda de temperatura. Até então, ela apenas te observa, te analisa, tenta entender se vale a pena investir. Mas quando percebe que outras mulheres também estão olhando para você, algo mais primitivo desperta dentro dela. O instinto de competição. E esse instinto é poderoso. Segundo o psicólogo evolucionista David Buss, o desejo feminino é fortemente influenciado pela prova social do valor masculino, ou seja, a percepção de que aquele homem é desejado por outras. Quando ela percebe que não é a única interessada, o desejo se intensifica e ela começa a lutar, muitas vezes em silêncio, para não perder a posição que sente que conquistou. Você vai notar isso em pequenas atitudes. Ela muda o tom de voz quando há outras mulheres por perto, se torna mais física ao falar com você, ri de coisas que antes passariam despercebidas. É como se o corpo dela dissesse, ele é meu, antes mesmo que ela diga qualquer palavra. E o mais interessante é que isso não tem nada a ver com superficialidade. É biologia. O cérebro feminino associa o homem desejado por outras a status, competência e valor genético. É o chamado efeito de escolha social. Quanto mais mulheres te desejam, mais atraente você se torna aos olhos das outras. E é aqui que o homem emocionalmente maduro se diferencia do carente. O imaturo tenta provocar ciúmes de propósito, acreditando que isso vai gerar interesse. Mas o verdadeiro homem de alto valor não precisa disso. Ele desperta competição naturalmente, simplesmente porque vive de forma autêntica, interessante e independente. Quando uma mulher percebe que você é um homem ocupado, com propósito e atenção disputada, o desejo dela aumenta porque o cérebro entende que você é escasso, e tudo o que é escasso se torna valioso. O erro que muitos cometem é tentar se justificar ou tranquilizar a mulher quando ela demonstra ciúmes. Mas o ciúme, nesse estágio, é sinal de envolvimento, não de problema. É o reflexo do medo de perder um homem que ela admira. O segredo não é negar esse medo, é manter o equilíbrio. Quanto mais você demonstra autocontrole, mais ela sente que está diante de um homem raro, alguém que não reage, mas conduz. E quando esse instinto desperta, o jogo muda completamente. Porque, a partir desse ponto, ela não está mais te analisando como possibilidade. Ela já te escolheu emocionalmente.
Mas para uma mulher se permitir sentir isso, ela precisa acreditar que está segura com você. E é aí que o verdadeiro sinal aparece, quando, ao invés de disputar atenção, ela começa a se abrir de verdade. Poucos homens entendem o verdadeiro sinal de quando uma mulher está realmente atraída. Ela começa a abaixar a guarda. É sutil, não é algo teatral. Ela começa a se mostrar humana, imperfeita, emocionalmente exposta. O que antes era controle e autoconfiança, agora vira leveza e entrega. E isso acontece porque, segundo o psiquiatra John Bowlby, criador da teoria do apego, a vulnerabilidade é o ponto máximo da confiança. Uma mulher só se mostra vulnerável diante de um homem que ela sente que não vai julgá-la, que transmite estabilidade emocional. No início, toda mulher mantém uma máscara, uma versão social dela mesma. É o instinto de autoproteção, a forma como ela mede o homem à sua frente. Mas quando a atração é verdadeira, e ela sente que está diante de alguém emocionalmente sólido, essa defesa começa a ruir. Ela passa a compartilhar histórias pessoais, traumas antigos, medos que raramente revela. Às vezes, é apenas um olhar mais demorado, uma mudança no tom da voz, ou uma frase como "Nunca contei isso para ninguém". É nesse momento que ela deixa de te enxergar apenas como uma possibilidade e começa a te ver como um porto seguro emocional. É aqui que a maioria dos homens se perde, porque confunde vulnerabilidade com fraqueza. Quando ela se abre, o homem imaturo tenta resolver o problema dela, dar conselhos, interromper, provar que é o salvador. Mas isso quebra a conexão. O homem que entende psicologia feminina sabe que o simples ato de ouvir, de sustentar o silêncio com firmeza, vale mais do que qualquer discurso. É o silêncio seguro que desperta confiança. É a presença estável que desperta apego. Essa entrega emocional não é manipulação. É o instinto natural do vínculo se formando. A mulher só se mostra de verdade quando sente que o homem não vai se desmontar diante da emoção dela. Quando ela confia que ele continua sendo o mesmo, mesmo que ela chore, desabafe ou demonstre medo. E é por isso que tantas mulheres se sentem atraídas por homens com autocontrole, porque eles representam aquilo que o inconsciente feminino mais valoriza: segurança emocional. E é exatamente aí que acontece algo fascinante. Quando a mulher se sente emocionalmente segura, ela começa a se ajustar naturalmente ao ritmo do homem que admira. Não por submissão, mas por admiração. Ela passa a entrar na frequência dele, a sincronizar o tempo, o humor e até o comportamento. O que nos leva ao sinal final, o mais silencioso e poderoso de todos. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: atração. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Há um momento em que o jogo muda completamente. Quando a mulher está realmente atraída, algo dentro dela começa a se alinhar a você. Ela passa a adotar o seu ritmo, o seu tempo, o seu estilo de comunicação. É como se o mundo interno dela se ajustasse à sua frequência. E isso não é algo que ela decide racionalmente. É um reflexo biológico e emocional. O corpo dela reconhece liderança, estabilidade e direção. Ela sente que pode seguir, porque você conduz com firmeza. A psicologia chama isso de sincronização comportamental, e é um dos sinais mais sutis e poderosos do vínculo humano. Quando há atração genuína, o cérebro libera oxitocina e dopamina, os hormônios responsáveis pela sensação de conexão e prazer. É por isso que ela começa a adaptar o tom de voz, o ritmo das respostas, os horários em que fala com você. De repente, a rotina dela começa a se moldar em torno da sua presença. Isso acontece quando ela já não está apenas interessada, está emocionalmente investida. O erro de muitos homens é confundir essa entrega com controle. Não se trata de dominar alguém. Trata-se de conduzir com naturalidade, sem precisar impor nada. O verdadeiro poder masculino não é autoritário, é magnético. Você não precisa forçar, porque ela entra na sua órbita por vontade própria. O homem de valor não persegue, ele cria um campo. E quando a mulher sente esse campo,
ela se alinha a ele. Você vai perceber que ela começa a esperar o seu contato, ajustar os compromissos para te ver, responder no mesmo tom, querer te agradar sem perceber. Isso acontece porque, emocionalmente, ela já te escolheu. O instinto feminino busca sintonia com o homem que transmite propósito e calma, o homem que não muda o ritmo por nada, nem por ela. Porque o desejo feminino é paradoxal. Ela se sente atraída justamente por aquele que não gira em torno dela. Quando uma mulher começa a adotar o seu ritmo, é sinal de que ela já está psicologicamente entregue. O corpo, a mente e o comportamento dela estão sintonizados com a sua energia. E é aqui que o jogo termina, porque já não é sobre palavras, provas ou demonstrações. É sobre presença. O homem que domina o próprio ritmo, domina a dinâmica. E o homem que domina a dinâmica não precisa conquistar, porque ele já se tornou o centro do desejo dela. Se esse vídeo te fez enxergar algo novo sobre as mulheres, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Isso ajuda a fortalecer essa comunidade de homens que buscam evolução e poder emocional. E se quiser apoiar de verdade, torne-se membro e tenha seu nome nas telas finais. E é só o começo, meus irmãos.